Olá, amigo navegante, prazer tê-lo de volta aqui no nosso canal Minha Terra, Nossa Gente. Canal destinado a gente conhecer um pouco da história da cidade, um pouco da nossa gente, um pouco de fatos curiosos e importantes que marcaram a cidade e que nos ajudam a entender o que é São José hoje. E essa semana, ou nesse mês de agosto, a gente tem alguns fatos importantes que ocorreram em São José dos Campos, que tem a sua efeméride agora nesse mês de agosto. Um deles é o INPE, não é isso, Chico? Pois é, assim que considera a construção de uma cidade como São José dos Campos, com suas características e seu povo. Por quê? Porque há 59 anos nós tivemos a satisfação de ter em São José a sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que no dia 13 de agosto se comemora seu aniversário e um patrimônio da comunidade científica de São José. O pesquisador, membro da diretoria do sindicato dos funcionários do INPE e do CTA, o SINCT, que representa também, além das instituições de São José dos Campos, instituições outras pelo Brasil, o Dr. Acioli Cancellier de Olivo, ele disse que o INPE é reconhecido como uma organização que produz conhecimento com padrões de excelência e independência graças à construção coletiva. E o Acioli também afirma que esse passado de glórias ele foi conquistado porque ele foi construído de maneira independente como instituição civil, mesmo tendo boa parte de sua existência transcorrido dentro do regime militar. Mas o INPE, destaca o Acioli, ele não se presta a agradar o governante de plantão, mas a revelar informações importantes, estratégicas para que o país possa desenvolver suas políticas, especialmente de proteção ao meio ambiente e da sua política espacial. Nesse contexto, nós temos uma extensa lista de prestação de serviço à nossa comunidade. Tais como podemos citar aqui para vocês o desenvolvimento de satélites, programa de pós-graduação, criação do CPTEC, do LIT e dos polêmicos sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia, que isso é uma coisa que está na ordem do dia. E aí, por conta disso, por conta desse sistema de monitoramento da Amazônia, o INPE perdeu 2 quadros. O seu presidente Galvão, o presidente Ricardo Galvão, que foi exonerado em 2019, e recentemente a pesquisadora Lúcia Vinhas. E o Fernando Moraes, que é o presidente do sindicato do SINCT, ele destaca que o INPE vive hoje o seu momento mais crítico, porque é uma instituição que faz ciência e está mergulhada num governo que não acredita na ciência. Então, os riscos do INPE hoje são muito maiores. Já visto os constantes ataques à área de funcionamento remoto, imageamento da floresta amazônica e o levantamento das queimadas. Então, Chico, o INPE hoje, na visão de seus servidores, na visão do seu sindicato, atravessa um momento bastante crítico. E nós, da sociedade civil, nós queremos manifestar o nosso apoio, a nossa disposição de luta para nos juntarmos àqueles que acreditam na ciência, que acreditam na importância da gente ter no Brasil uma instituição do porte e da qualidade do INPE. Uma vez que nós vamos precisar cada vez mais dessas instituições por conta das mudanças que o planeta está passando, que a Terra está passando. Então, o INPE e o CEMADEM, que é outra instituição também em São José dos Campos, contam com participantes no painel das Nações Unidas sobre a mudança climática. Então, são pesquisadores de reconhecimento internacional que atuam e trabalham no INPE, no CTA, no CEMADEM, instituições do povo joseense e do povo brasileiro. E aí, Chico, eu acho que esse tema do INPE, o aniversário do INPE, ele acontece num momento bastante crítico para a instituição. Pois é, para isso nós temos que olhar um pouco para a nossa história, a história da nossa gente, e entender que é um momento de se apropriar daquilo que é patrimônio de nossa cidade, de São José dos Campos, para que nós possamos encontrarmos sempre no horizonte uma saída inteligente, uma saída que toda a comunidade científica e a comunidade joseense possa partilhar
conhecimento. Por isso, esse canal vem de encontro à tua expectativa de se apropriar desses conhecimentos e divulgar conhecimento. Por isso que a gente convida você a se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe com todas as suas redes e com todos os seus amigos. Isso é o nosso objetivo de trazer para vocês aquilo que é o nosso patrimônio cultural e científico. E falando em patrimônio da cidade, o nosso amigo Carlos Alberto Fernandes Pinto, o Tchaca, jornalista, historiador, fez um livro chamado Berfares, o Vereador Carroceiro. E nesse livro ele retrata a trajetória do vereador carroceiro, uma pessoa simples que se transformou numa figura pública de São José dos Campos e que tem uma participação importante na história da cidade. Então o Tchaca, ele vai nos contar essa história. Então, com vocês, o nosso amigo Carlos Alberto Fernandes Pinto e o vereador carroceiro. Olá, primeiramente eu gostaria de parabenizar o professor Luiz Carlos Lima pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pela história de São José dos Campos. Ele que foi autor de vários livros sobre nossa cidade, voltado principalmente para as crianças e adolescentes. Esses são os livros que ele fez, além da revista Vale do Paraíba, que ele também foi um dos responsáveis. E agradecer pelo convite para mim estar falando sobre o meu livro, o primeiro livro que eu escrevi, sobre a história do carroceiro e vereador Berfares, esse livro que eu lancei em 2003. O Berfares de Souza Oliveira, agora no dia 1º de agosto, ele estaria fazendo 94 anos. E é uma pessoa que foi eleito vereador por 2 vezes e que não se enriqueceu na política. Antes de falar sobre Berfares, é importante a gente conhecer, saber como estava o Brasil e São José, para a gente entender um pouquinho como que ele surgiu na política. Vivíamos um momento da ditadura, a imprensa estava sendo censurada, adversários do governo estavam sendo caçados, torturados, foram reduzidos para só 2 partidos políticos no Brasil, a Arena, que era do governo, e o MDB, que era, entre aspas, oposição. E São José já havia há um certo tempo, já havia vindo crescendo rapidamente por causa das indústrias, fábricas, isso desde lá do começo do século, com a Eugênio Bonádio, com a Tecelagem Paraíba, a Rodia, principalmente fábricas essas que surgiram na região norte de São José. Então a região norte era uma importante localização, tanto economicamente quanto eleitoralmente. Então, diante desse clima, e é importante que se diga também que o governo da ditadura estava perdendo seu apoio. A classe média já estava se afastando do governo, a Igreja Católica também já tinha retirado seu apoio ao governo da ditadura, e os estudantes estavam insatisfeitos no Brasil todo, estava intensificando, né, os movimentos feitos pelos estudantes. E aqui em São José também, principalmente na Escola Maria Luísa, em Santana, os estudantes estavam em pé de guerra. Então, diante desse quadro, acontece as eleições em 1968. E é bom que se diga, fazendo um parênteses, que na época a CNBB recebeu lá um documento de de vários padres, principalmente aqui do Vale do Paraíba, contra a ditadura. É importante que se diga isso. Entre eles, o padre Antônio, que era da paróquia aqui do Alto da Ponte, paróquia São Benedito, o padre Antônio que era mais progressista, e o então diácono padre Bonafé, que depois ele se tornou padre. E do outro lado do rio, em Santana, estava lá um padre bastante conservador, o padre Luiz. Então, para você ver como que era aqui a região, essa divisão também separado pelo rio, 2 padres completamente diferentes, né, de postura. Então, diante desse quadro aí, surge um carroceiro na sede do MDB pedindo para ser candidato.
Diante da desconfiança lá do Marcondes Pereira, que era o cacique da época, ele faz um abaixo-assinado a pedido do Marcondes, mostra que tem apoio, e aí lança sua candidatura. E logo ele é encampado pelos estudantes, essa candidatura. Ele começa a receber apoio aí do desafeto dos antigos políticos da elite da região norte, entre o Getúlio Veneziani e Sebastião Teodoro. Então ele começa a canalizar toda essa insatisfação. Então Berfares, esse carroceiro, ele era muito querido, tinha muitos amigos, ele que era filho de Piraquara, era Piraquara. Então ele recebe apoio aqui de Santana, do Alto da Ponte. Aí começam a surgir aí, panfletos em apoio a ele, e até que acontece aí um fato que foi o estupim para a sua eleição, que foi um desafio que os dois antigos políticos, tanto Sebastião Teodoro quanto o Getúlio Veneziani, dizem que se o Berfares ganhasse, né, o primeiro iria mudar de Santana, e o segundo, o Getúlio Veneziani, diz que iria carregar o Berfares na costa se o Berfares ganhasse. Olha, falou isso em público. Pior, que aí o negócio se espalhou, aí virou um desafio mesmo. E aí o Berfares, a candidatura dele só foi crescendo, ele se transformou em estrela dos comícios. Então todos os comícios que tinham na região norte, ele era a estrela, então era o último a falar, de forma simples, né? Ele às vezes incorporava algumas palavras que às vezes ele nem entendia, mas assim, era muito, muito querido e se tornou o principal candidato da região norte. E olha, aí quando chegou o dia da votação, o povo foi em massa fazer o seu dever cívico, votar, antigamente era de papel, né? E aí, terminando a votação, a apuração foi no centro da cidade, a multidão foi lá acompanhar, porque já sabia, o povo é esperto, né? Já sabia o resultado. Dito e feito, quando abriu-se as urnas, Berfares, então nas cédulas só dava o nome de Berfares. Resultado, ele foi o campeão de voto na região norte, o segundo mais votado na cidade. Ele teve 1.688 votos. 1.688 votos na cidade e 1.242 votos na região norte. Ou seja, hoje ainda tem gente que não consegue ter essa votação na cidade ou na região norte. E o curioso disso é que ele ajudou a eleger um jovem que surgiu na política, o líder estudantil, o Robson Marim. Então, o Robson Marim foi na rapa do tacho graças à grande votação do Berfares. Os dois, na sua posse, ou quando foi entregar o seu documento, alegaram que eram pobres. Guarde bem isso, pois você vai saber o final da história, né? A posse já foi meio tumultuada, tinha um clima meio estranho na Câmara Municipal, haviam denúncias de corrupção, denúncias que tinha gente que ia ser preso, então só tomaram posse vários vereadores na segunda sessão. E alguns nem tomaram posse, nem apareceram lá. E posteriormente vários vereadores da Arena foram presos. Muito estranhamente, né, o partido do governo sendo preso, né? Bom, ele faz seu trabalho como vereador, principalmente canalizando aí as reivindicações de melhorias. Depois tem em 1972 tem uma nova eleição, e aí é testado para ver como que foi o trabalho dele. E é reeleito novamente. Ele teve 1.841 votos, foi reeleito o Berfares em 1972. E aí só perdeu aqui na região norte para o fenômeno Robson Marim, que naquela eleição ele teve 17% dos votos em São José. Seria hoje 50 mil votos para vereador. Olha só para você ver, né? Aí cada um seguiu o seu caminho. Então Berfares foi reeleito em 1972, continua o seu trabalho, só que lá realmente ele, enquanto foi vereador, ele sofria discriminação, né? Tinha um outro tipo de tratamento, mas nunca se enriqueceu. E ele era tão pobre que muitas vezes os vereadores tinham que doar roupa para ele. Às vezes aparecia de branco lá, todo mundo sabia que tinha sido o Dr. Fauzi Mettner que tinha doado roupas para ele, né? Tão pobre que ele era.
Aí na outra eleição, em 1976, ele cai a votação dele, ele teve 1.082 votos, ficou em terceiro suplente. É que apareceram outros candidatos com o mesmo perfil dele, né? O Romancini, por exemplo, mineiro, surgiu no Alto da Ponte, teve uma ótima votação, então dividiu a votação. O Romancini acabou sendo eleito, Pereira Lima em Santana, com apoio da igreja, o Padre Luiz é eleito também. Então o Berfares perde a eleição. Depois, em 1982, novamente o Berfares tenta voltar a ser vereador, teve uma votação muito baixa, 66 votos. Depois, em 88, ele novamente se candidata, mas aí é o último colocado na eleição com 103 votos. Né? Então foi um personagem que simples, uma pessoa simples, trabalhadora, não se enriqueceu, né? Enquanto ele acabou saindo da política dessa forma, o Robson Marins se projeta, vira deputado, vira prefeito da cidade. Então, interessante aí a gente observar isso, né? Mas ele fez sua parte, defendeu bem a população, foi uma pessoa muito correta. A única lei que ele conseguiu aprovar foi que o produtor rural de São José tivesse preferência nas feiras. Ele também fez várias reivindicações com relação à qualidade da água do Rio Paraíba, porque a ROD, na época, o esgoto, poluíam o Rio Paraíba. Então é uma pessoa muito ligada ao rio também. Então Berfares, ele faleceu há pouco tempo, deixou aí um legado de defesa da população, pessoa correta, e ele abriu as portas para as pessoas da classe baixa, mais simples, no parlamento. Depois, posteriormente, vários se tornaram vereador, seguindo aí a trajetória do Berfares. Então, Berfares é um ícone da história de São José.